Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, Morning Call começando. Finalmente aí enxugamos os balanços, né? Agora um pouco mais tranquilo aí de notícias balançais, né? E nós tivemos então o Ibovespa caindo depois ali de 8 pregões de alta. No nosso mini índice foram 9, se me lembro bem de cabeça. Banco do Brasil puxa perdas, né? E Petrobras sobe forte. Mas na verdade, a matéria poderia ter sido: o mercado caiu como um todo. Tá? Falar que o Banco do Brasil puxou perdas, eu acho meio sacanagem, tá bom? E aí fica a questão, será que hoje nós teremos algum tipo de reação, né? Olha lá, ó. Futuros de Nova York sobem enquanto o impasse sobre teto na dívida dos Estados Unidos segue. Arcabouço fiscal, hoje varejo no Brasil e mais destaques. Mas tem uma boa notícia aqui que o Ibov deve subir hoje, viu? O presidente Lula embarca nesta quarta-feira para o Japão. Dizem que quando ele sai do país, o Ibov sobe, tá? Então, talvez aí seja uma boa notícia, tá bom? E o que nós temos de Lula é que vou virar presidente também para ficar viajando por aí, né? Aparentemente é só viagens e viagens, né? O presidente que não fica no Brasil, né? Mas enfim, vamos lá, a sessão desta quarta-feira é de ganhos para os mercados futuros de Nova York e fica aquele clima. Será que puxa a gente pro alto também? Será que não, tá? A Casa Branca disse na véspera que Biden instruiu a equipe a se reunir diariamente para tratar de questões pendentes sobre o teto da dívida, no caso, né? O presidente também cancelou a segunda etapa de uma viagem internacional para poder se encontrar mais uma vez com os líderes congressistas e garantir uma ação do Congresso a tempo de prevenir um default, né? Além de rastrear quaisquer atualizações sobre as negociações do teto da dívida americana, os investidores estarão atentos aos dados sobre o início de moradias e licenças de construção nessa quarta-feira, tá? E aí, vai tudo subindo lá fora, o que dá um ânimo pra gente aqui dentro, tá bom? A Ásia meio mixada aqui, ó, Hong Kong com uma baita queda, né? Coreia do Sul subindo, Japão subindo, China meio que 0 a 0, né? 0,21. Enfim, a Austrália caindo também, tá? E o que nos resta, então, é esperar, basicamente, né? Enfim, tem algumas notícias também que eu não vou ficar destrinchando aqui pro dia de hoje, tá? Mas é isso. Estamos vindo aí de uma correção do dia de ontem, tá? Olha lá, hein? Óbvio que também não vou destrinchar toda essa matéria aqui, né? Mas olha lá, arcabouço fiscal confira os parâmetros atualizados para o novo teto dos gastos, né? Ou seja, tem mexido aqui, né? Mexeram lá, a Câmara mexeu no arcabouço fiscal. O relator do arcabouço ali, o deputado Cláudio Cajado, ou Cajado, não sei como é que fala, enfim, né? Detalhou nesta terça-feira os pontos principais da nova proposta. O texto que substitui o teto de gastos deve ser votado pela Câmara nas próximas semanas, tá? No relatório, alguns pontos previstos para a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, foram antecipados já no documento, enquanto outros pontos foram transferidos para a proposta de lei. Além disso, segundo o relator, o novo documento do arcabouço contém gatilhos e sanções relevantes para garantir o cumprimento das metas, tá? E aí tem toda a descrição aqui. Quem quiser ler pode ler, quem não precisar ler não precisa também, enfim, tá? Mas atenção para arcabouço fiscal, porque isso sim pode mexer na nossa querida bolsinha aí hoje, de repente, do que sair ali de informação privilegiada, né? Investidores sempre de olho nesses assuntos mais macros, pode ditar o tom, tá? BRFS3 cai 9% no Ibov após prejuízo bilionário. Aí eles colocam isso no título e eles colocam depois o que aconteceu com a empresa. Ué, teve um prejuízo bilionário em um dia de queda geral, né, basicamente. Então, ó, eles colocam que caiu forte após a empresa apresentar ao mercado seus números nos primeiros meses deste ano. A operação marcou um prejuízo de 1,02 bi. O Ibovespa, então, caiu 9,17. Essa foi a segunda maior queda da bolsa hoje, do Ibov, né, tá falando. Que desidratou 22,83% ali da Magalu, tá? E aí eles colocam aqui que a BRF entregou um trimestre fraco, porém com resultados acima dos apresentados para o mesmo período do ano passado. Enquanto o segmento Brasil apresentou uma relativa melhora e resultados decentes, o internacional entregou números decepcionantes, tendo sido fortemente impactado pelo cenário de sobreoferta global do frango e custos de commodities ainda elevados, tá bom? Enfim, BRFS3 aí, ó, se a BRF cumprir suas grandes promessas de eficiência, há esperança de que os resultados melhorem rapidamente antes que a dívida atinja níveis insustentáveis, tá? Então fica aí um risco da dívida. Sinceramente, acho difícil dar errado, né? Frigoríficos enormes aí. Mas, enfim, eu ainda mantenho minha preferência por Marfrig ou Minerva, tá? Inflação, olha lá, outra matéria bacana, tá? Itaú atualiza a projeção do IPCA 2023 após corte dos combustíveis, tá? Revisou de 6 para 5,8%, uma boa notícia, tá?
a estimativa de inflação para o IPCA de 2023, após o anúncio da queda dos preços dos combustíveis pela Petrobras. A estimativa para 2024 foi mantida em 4,5%. Na avaliação das economistas Luciana Rabelo e Júlia Passabon, anúncio de hoje anula quase todo o impacto altista da volta de tributos federais e estaduais sobre o preço da gasolina no ano, né? Cabe lembrar que a nossa projeção para o ano inclui a alíquota de 1,22 no ICMS sobre a gasolina no mês, enfim, alguns dados a mais, tá? O cenário de inflação do Itaú leva em conta preços administrados em 10,2% e livres em 4,3%, tá? Uma boa notícia, eu diria, tá bom? Olha lá, um pouquinho de ação ainda, né? Um pouquinho de empresa, óbvio, né? Log vende galpões logísticos para fundo imobiliário por 165 milhões e explica a decisão. Vamos ver aqui, ó. Log Commercial Properties realizou a venda de 2 galpões logísticos, então, para o Gold Fundo de Investimento Imobiliário. Segundo informações divulgadas nesta terça-feira, essa operação foi fechada em 165 milhões. Né? De acordo com o informe publicado na CVM, foram vendidos os ativos Log Gravataí e Log São José dos Pinhais. Seguimos a estratégia de reciclagem de parte de nosso portfólio com o objetivo de reduzir a alavancagem da companhia e continuar nosso crescimento. Essa transação reforça a alta atratividade de nossos ativos. A Log já acumulou um expressivo valor de 900 milhões em vendas neste semestre, o que representa 1,8 bilhão nos últimos 4 anos. Tá? Os 2 galpões estão localizados na região sul do país, enfim. A gente vai dar uma olhadinha aí em Log 3, um ativo que a gente quase nunca olha, tá? Mas a gente vai dar uma olhada lá na área de membros. Tá? Marisa fechou 25 lojas em 2 meses. O prejuízo disparou 64,2%, né? Além dos números, a varejista de moda então informou esse fechamento de lojas, tá? Já fechamos 25 lojas entre março e abril, do total de 91 previstas no plano e que, em conjunto, garantirão um aumento de EBITDA estimado de 62 milhões em base anuais recorrentes. Tá? Atualmente, a empresa passa por uma crise financeira e por isso iniciou um programa de eficiência operacional. Além do fechamento de lojas, a empresa está renegociando dívidas com os fornecedores e proprietários de imóveis. Segundo Batista, os acordos já foram fechados com cerca de 90% dos fornecedores e 65% dos proprietários de imóveis. A coisa tá feia aqui, hein? A gente vai dar uma olhadinha em Marisa também. Será que tem algum tipo de oportunidade aqui? Como encarar, né? Como encarar a Mar 3, beleza? E a IB sobe no Ibov hoje, a empresa dá lucro e o BTG diz que o negócio pode ver luz no fim do túnel, tá? E também tem uma outra matéria. RB projeta virada de chave em 2023, com redução de sinistralidade e foco no Brasil. A ação fechou negativo, porque foi um dia de queda geral de mercado mesmo, após subir forte. Por outro lado, e sempre vão reiterar isso daqui, né? Analistas seguem cautelosos com ações da companhia, ainda que vejam progressos nos resultados. E aí eu te digo, sabe quando eles vão parar de cautela com os ativos? Depois que subir muito e já não valer mais a pena a compra para vocês, tá? Aprendam a comprar na baixa. Inclusive serve para Magalu também, né? Que perde 6 bi de mercado, 2 vias na bolsa, oportunidade oscilada. Vocês preferem comprar quando cai 23% ou quando sobe 23%? Pense um pouquinho, tá? Então, obviamente, eles vão pintar o cenário desastroso, né? Como eu postei lá no Instagram, nós temos sempre matérias que são profetas apocalípticas ali, bolas de cristal e terror no geral, né? Enfim, ou desânimo no seu investimento, tá? Toma cuidado com veículos de mídias brasileiros, enfim, tá bom? Mas seguimos de olho aqui em RB e em Magalu. E eles também falam de Inter, olha lá, baita balanço. Mas está arriscado e é melhor vender. Quem falou foi o Bradesco. Tá? Então, olha, cortou a recomendação de compra para venda. O preço-alvo para os papéis de 12,50, antes 15, de acordo com a corretora. Apesar de premissas um tanto otimistas do lucro líquido, a execução deve ser desafiadora, especialmente considerando que as operações principais ainda estão abaixo do ponto de equilíbrio. Sei lá, galera. Paga para ver aí, né? Vamos ver o que acontece. Entra vendido, sei lá. No primeiro trimestre, o banco reportou lucro de 28,8 milhões, né? Segundo o BB, os retornos foram baixos, né? E aí eles falam que é desafiador, mas tudo é desafiador, né? Enfim, eu vou pagar pra ver aqui. Eu acho que quem, sei lá, segue o Bradesco me conta depois, tá? E pra terminar, Oi pede à justiça a autorização para vender imóveis e fazer caixa, né? O valor ali dos imóveis soma mais de 11 milhões de reais. Pouquinho dinheiro, mas ajuda um pouquinho de qualquer maneira. Tem balanço da Oi na segunda-feira. Nosso Morning Call vai ficando por aqui. Arcabouço fiscal, teto de dívida dos Estados Unidos, Lula viajando pra fora. Frigoríficos, logísticas, né? Galpões, na verdade. Varejos, IRB e Banco Inter são destaques. Deixa o like, venha ser membro do canal. A gente vai lá para a área de membros agora, onde os bizus acontecem de verdade. E é isso. Partiu.